Pessoal, a partir de agora nossa aula está sendo gravada. Vocês tendo ciência disso, naturalmente concordam com essa gravação, ok? Vou compartilhar aqui minha tela. Então, pessoal, nossa aula, primeira aula foi os vídeos, né? Como eu falei, os vídeos do 1 ao 5 sobre força e movimento. Eu gosto de fazer isso para vocês já, né, se familiarizarem, terem uma noção do que a gente vai tratar. E a gente vai começar agora, né? Eu vou falar, na verdade, algumas coisas sobre as leis de Newton, né? Algumas coisas, dar uma pincelada aí na teoria e nós vamos fazer alguns exercícios, tá ok? Se tiver ficado alguma dúvida sobre os vídeos, sobre os conteúdos dos vídeos que eu passei, vocês podem me interromper, podem perguntar agora se quiserem, ou podem aguardar também minha explicação. E caso não sane sua dúvida, você pode me perguntar também, tá ok? Faça como quiserem. E aí, as três leis de Newton, né, que vocês viram lá, primeira, segunda e terceira lei, são chamadas também de leis do movimento, tá ok? São leis do movimento e a gente viu que elas estão relacionadas com força, né? Com o conceito de força. E força em física quer dizer interação, tá? Então, se eu tenho força, eu preciso ter a interação entre dois corpos, ok? Pelo menos dois corpos. Né? Igual lá no português, quem faz força em alguém. Então, um corpo faz a força, eu tenho um agente da força e um corpo que vai receber essa força, tá ok? A primeira lei de Newton, pessoal, eu até brinco no presencial, né? Pergunto pro pessoal, qual o nome da primeira lei de Newton? E todo mundo fala a inércia. Mas na verdade não é inércia, né? O nome da primeira lei de Newton é primeira lei de Newton. As leis de Newton são primeira, segunda e terceira. Inércia, esse nome de inércia já vem desde Galileu, né? Tanto que é chamado de princípio da inércia de Galileu, ok? Então vamos falar um pouquinho dessa questão aí da inércia, tá? Eu quero falar de três situações específicas, ok? Mas primeiramente, qual que é a definição de inércia? A definição que eu colei aqui do livro fala que se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, a velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Na prática, o que que significa isso? O que que é aceleração? É a alteração do estado de velocidade de um corpo. Então, essa velocidade não vai ter aceleração, não vai ter alteração, se não tiver uma força resultante atuando sobre esse corpo. Ok? Em que situação que eu tenho alteração de velocidade? Quando um corpo está em movimento e ele aumenta essa velocidade, quando um corpo está em movimento e ele diminui essa velocidade, quando um corpo faz curva e a gente sabe que sempre que tem curva tem uma alteração na direção da velocidade e essa força e essa aceleração são chamadas de força e aceleração centrípetas, ok? E na prática eu observo também o que não deixa de ser uma alteração de velocidade, mas é quando um corpo está em repouso e ele passa a ter uma situação de movimento. Nada mais é do que um aumento de velocidade. Porém, a gente costuma enxergar diferente, né? Quando um corpo está a 60 km por hora e ele vai para 70, do que quando um corpo está em repouso e ele começa a se mover. Mas, em termos de aceleração, é a mesma coisa. Um corpo que está em repouso e passa a se mover com uma velocidade de 10 km por hora é a mesma coisa do que um corpo sofrer a mesma aceleração que um corpo que
estava a 60 km por hora e passou a se mover a 70 km por hora no mesmo intervalo de tempo, tá? Mas é isso. Então, se um corpo está em repouso e nenhuma força atua nele, ele vai continuar ali, ele não vai ter alteração de velocidade. E se ele está com uma velocidade e nenhuma força atua, ele vai continuar com aquela mesma velocidade. Tá claro? Então, a primeira lei de Newton, né, a inércia, fala que os corpos têm uma tendência de permanecer em seu estado. Então, o corpo está em repouso, ele tende a ficar ali, ele só vai sair dali se atuar uma força resultante nele. E um corpo que está em movimento vai manter aquele estado de movimento se nenhuma força atuar nele. O que é manter o estado de movimento? Ele vai permanecer com a velocidade que ele está. Então, se eu tenho um corpo que está a 10 metros por segundo e nenhuma força atuar nele, essa velocidade não vai aumentar, não vai diminuir e não vai mudar a sua direção, né? Porque mudar a direção também é alteração de velocidade. Então, esse corpo vai ficar para sempre ali com uma velocidade de 10 metros por segundo, num movimento que naturalmente tem que ser retilíneo, já que a direção também não altera. Então, tem duas situações que, quando a resultante das forças que atuam num corpo é zero, tem duas situações que esse corpo pode estar, ou em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Tá claro? Qualquer outra situação, ele está sofrendo uma aceleração, né? Se a velocidade estiver aumentando, ou diminuindo, ou fazendo curva, tem aceleração ali atuando. Tá claro? Qual que era a ideia lá atrás, né, dos primeiros pensadores lá de Aristóteles, por exemplo? Já falei um pouco sobre isso com vocês, né, lá no início, mas cabe um pouco aqui também. Eu lembro que na primeira aula eu falei com vocês sobre a teoria dos quatro elementos, que era terra, fogo, água e ar, e os pensadores achavam que todos os corpos aqui eram formados por uma certa quantidade, uma certa proporção desses quatro elementos, e o lugar deles no espaço era primeiro a terra, em cima da terra vinha a água, depois o ar e depois o fogo. Então, quando eu solto um corpo e ele cai, para esses caras é porque na composição desse corpo eu tenho mais terra do que ar, do que fogo, e aí ele tende a ficar embaixo, por isso que ele cai. Não é uma fumaça que sobe, é porque tem mais fogo na composição dela e ar, e ela está procurando o espaço dela, o lugar no espaço que é lá, né, no alto. E, da mesma forma, eles acreditavam, Aristóteles acreditava que a situação natural de um corpo era o repouso, né? Ele acreditava que, ó, para um corpo se manter em movimento, é necessário que uma força atue nesse corpo. Então pego aqui um objeto qualquer e vou fazer uma força ali e vou colocar ele em movimento. Quando eu parar de fazer essa força, ele vai parar. Ok? Prestem bastante atenção nisso. Se vocês pensarem, é o que o senso comum nos faz acreditar, né? Se nós não fizermos experimentos ou não extrapolarmos nossa mente para imaginar, né, o que deveria acontecer, é isso que a gente observa. Eu pego aqui, ó, um caderno que está sobre a mesa, faço uma força, mas rapidamente ele entra em movimento e rapidamente atinge o repouso. Para ele ficar em movimento, eu tenho que manter essa força. Não é assim? Então, era isso que Aristóteles acreditava. Quando essa força cessa, a tendência de todos os corpos é atingir o repouso. Então, era uma coisa natural de se pensar, era o que se acreditava, porém, veio a era, né, dos físicos experimentais. Galileu, posteriormente Newton, e aí um experimento fictício que a gente pode imaginar, que está desenhado aqui, né? Eu peguei uma rampa aqui, um plano inclinado, peguei aqui um plano inclinado, ó, só para dar uma impulsão inicial, poderia ser um totozinho que eu desse ali, um impulso que eu desse, um empurrão, mas peguei aqui um plano inclinado e
e peguei uma ficha aqui, um objeto, um disco, e soltei nesse plano. E aí, o que eu observei aqui na primeira situação? Que ele desceu aqui escorregando, então ele adquiriu uma velocidade, porque tem uma força atuando, nesse caso é a força peso, né? E ele desceu, deslizou um pouquinho, mas parou aqui, ó, a primeira tentativa, a primeira experiência. Que é o que eu observo, vai deslizar um pouco e vai parar. E aí, o cara veio aqui, ó, e deu uma lixada aqui nesse plano, né? Para ficar mais lisinho, soltou de novo e observou que ele chegou um pouco mais à frente. Fez uma terceira vez, lixou mais um pouquinho, lixou também a superfície do disco ali e soltou novamente e chegou um pouco mais à frente ainda, ok? E aí o que ele começou, o que ele observou? Que na verdade, quando eu estou lustrando, lixando, polindo essas superfícies, eu estou diminuindo o atrito entre elas, o atrito na interação entre elas. Nós vamos ter um capítulo que nós vamos falar, que é o próximo, de força de atrito, mas né, mesmo sem especificar aqui, a gente já sabe o que é esse atrito. Né? E a força de atrito é uma força que atua sempre em sentido contrário ao movimento. Então, ó, olha o tamanho da força de atrito aqui na situação 1, olha o tamanho da força de atrito na situação 2 e na situação 3. Então, o que o cara concluiu? Na verdade, eu observo isso, que eu faço uma força e ele anda um pouco e depois para, mas na verdade, não é porque a força que eu fiz cessou, é porque existe uma força que faz ele parar. E quanto mais eu diminuo essa força, mais longe ele vai. E aí a tendência do cara pensar é o quê? E se eu conseguir fazer essa força chegar a zero, eliminar completamente o atrito? Não vai ter mais essa força que o faz parar e ele iria embora para sempre ali. Então, na verdade, a tendência desse corpo é continuar. Porém, na prática, né? Posso dizer praticamente todas as situações que eu observo na prática, no dia a dia, existe um atrito que faz ele parar. Então, quando eu pego um objeto e empurro sobre a mesa, na verdade, eu dei um impulso e aí ele queria ir embora, mas a única força que está atuando é uma força contrária a esse movimento que o faz parar. E se eu eliminar essa força, ele iria embora para sempre. Então, a ideia da inércia é essa, ele tem a tendência de ir. Mas quando que ele exerce essa tendência? Quando a resultante das forças é zero. E na prática eu não observo muito isso. Tá ok? Mas a tendência eu observo. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, eu falei que está 3 situações de exemplo para vocês no início, né? E são exatamente as situações de aceleração, no mesmo sentido da velocidade, né? Movimento acelerado, da desaceleração, que é a aceleração em sentido contrário à velocidade, que é o movimento retardado, e a aceleração centrípeta, que é a situação de curva. Eu costumo ter essa sensação, essas sensações no meu corpo quando eu estou, por exemplo, num carro, quando eu estou num ônibus e esse carro acelera, né? Então vamos lá. Em qual situação eu tenho a sensação de que meu corpo está sendo jogado para frente quando eu estou no carro ou no ônibus? Normalmente é quando esse ônibus freia. Então, se eu estou lá, o ônibus está a 60 km por hora, né? Nós já vimos o movimento relativo, então eu sei que em relação ao ônibus minha velocidade é zero, que quer dizer que em relação à Terra eu também tenho uma velocidade de 60 km por hora. E aí, quando esse ônibus freia, entrou uma aceleração. O que a gente sente, pessoal, e isso é muito importante, nós somos sensíveis não à velocidade, mas à mudança de velocidade, tá? Tanto que tem um experimento fictício também que fala que se você estiver ou num navio ou dentro de um trem todo fechado, você está dentro dele e você não consegue diferenciar, se você não tiver um referencial lá fora, se ele está em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, tá? Fisicamente,
repouso e movimento retilíneo uniforme é a mesma coisa. Você não consegue diferenciar com os seus sentidos e não existe nenhum experimento que diferencie repouso de movimento retilíneo uniforme. Claro que eu não estou falando de você observar em relação ao teu referencial. Estou falando, por exemplo, eu estou ali dentro de um navio, num mar totalmente calmo. Se eu fizer um experimento com ele em repouso em relação ao mar, ou com ele em movimento retilíneo uniforme, eu vou ter o mesmo resultado. Agora, se essa velocidade altera, sofre uma aceleração, seja aumentando ou diminuindo essa velocidade, aí eu tenho experimentos que me mostram essa diferença. Tá ok? Então, você está ali, ó, numa estrada muito lisinha, o ônibus não está fazendo barulho, né? Igual avião. Tem situações que você está no avião, não sei se ele desliga ali os motores por um tempo, né? Quando está ali na velocidade de cruzeiro, né? Não fica aquele barulho, que você tem a sensação que você está parado. Então você está no ônibus ali e, né, numa estrada bem lisinha ali, um asfalto lisinho, e ele está com uma velocidade constante, né? Você não está sentindo nada. Quando ele diminui essa velocidade, você sente que é jogado para frente, mas tem alguém que vai ali e te empurra? Tem alguma força atuando em você? Não existe nenhuma força que te empurra para frente. Existe a sua tendência de continuar no movimento que você estava. Então, quando você está a 60 km por hora e o motorista pisa no freio e passa rapidamente para 50 km por hora, o seu corpo quer continuar com 60. Então é como se você tivesse uma velocidade de 10 metros por segundo em relação, 10 km por hora, em relação ao ônibus. Então você vai mais rápido que ele, você é jogado para frente. Só que aí tem um atrito seu ali com o banco, você segura, e aí você, né, rapidamente volta ali. É um problema quando essa desaceleração é muito grande, muito rápida, muito brusca, que é, por exemplo, quando pisa de uma vez no freio ou quando bate, por exemplo, né? Por isso que colisão que faz essa velocidade diminuir muito rapidamente é muito perigosa. Porque se você está a 60 km por hora e bate na traseira de um carro que está a 50, é como se tivesse batido a 10 km por hora. Mas se você está a 60 km por hora e bate no muro, a velocidade vai de 60 para zero, muito rapidamente. Aí o carro para ali no muro e você vai para frente com uma velocidade de 60 km por hora. E uma colisão frente a frente, então, né? Dois veículos a 60 km por hora em sentidos opostos. Nós sabemos pela questão da velocidade do movimento relativo que essa é uma situação em que eu posso considerar uma velocidade relativa de 120 km por hora. Então essas são as colisões mais perigosas, né? E mais danosas, né? Que mais causam mortes aí no trânsito. Tá ok? Então, pessoal, essa é a situação que eu sinto que eu sou jogado para frente. E a situação que eu sinto que eu sou jogado para trás? Quando o ônibus acelera, quando o carro acelera, né? Então eu estou ali a 50 e ele vai para 60 de uma vez, eu quero continuar com os 50 que eu estava. E aí eu meio que quero ficar com a velocidade menor, o ônibus está mais rápido em relação a mim, eu sinto que eu estou ficando para trás. Mas na realidade também não estou ficando para trás, estou indo com uma velocidade menor. Por isso tem aquelas videocassetadas, né, que o cara tá às vezes na garupa da moto ou do cavalo e a moto sai muito rapidamente, o cara cai para trás. Na verdade, ele não cai para trás. Ele fica parado ali no local que ele estava, porque ele estava com uma velocidade zero. E o veículo né, adquiriu uma velocidade muito rápida, ele fica ali no lugar que ele estava, vence ali a força de atrito, o veículo sai, a moto sai, o cavalo sai, e o cara fica ali para trás. Ok? E a situação que eu sinto que eu sou jogado para os lados, e na verdade não é para os lados, é quando o veículo faz curva, né? Não existe, e eu já falei isso com vocês, força centrífuga. Existe força centrípeta. E aí, na verdade, a tendência, né, é se eu estou indo aqui, ó, a força centrípeta tá para cá,
mas a minha tendência é continuar em linha reta. Quando chegou aqui, a força centrípeta está para cá, minha tendência é em linha reta. Por que eu sinto que eu sou jogado para o lado? Normalmente, quando eu estou no carro, quando a gente é criança, então, que vai aquela turma no banco de trás, né? E aí o carro faz curva para a esquerda, todo mundo vai para a direita, não é assim? E aí até põe o pé lá do outro lado, né? E esmaga quem está no canto. E isso é foda, quando a gente é o menorzinho, né? A gente tá fudido ainda, fica lá espremido no canto. Mas você vê que é um movimento, tirando o cara que faz sacanagem, é um movimento natural, né? O carro vira para cá, eu sinto que eu sou jogado para a direita, mas eu não sou jogado para a direita. Se você pensar, vamos pensar uma curva bem brusca aqui para a gente entender aqui, ó. Tá indo aqui e virou aqui. Então, ó, eu tô indo para cá, uma velocidade V para cá, o carro virou para cá. Eu sinto uma força me empurrando para a lateral, mas olha se é para a lateral. É para o mesmo movimento que eu tinha antes, é para frente do movimento anterior. A tendência de continuar, assim como eu tenho a tendência de continuar com o mesmo valor de velocidade, eu tenho a tendência de continuar com a mesma direção e sentido da velocidade. Então, imagina eu estou indo para cá, para frente. De repente, esse carro vira, ó, eu quero continuar indo para frente aqui, mas para frente do movimento anterior, eu estou sendo jogado meio que para o lado, tá claro? Então, não existe uma força que me joga para fora da curva, como eles falam. Às vezes a gente vê isso até, né? Em corridas, Fórmula 1. Ah, é a força centrífuga. Igual quando o ônibus freia não é uma força que te joga para frente, é a tendência de você continuar com a velocidade anterior, na curva é a mesma coisa. Não é uma força que te joga para fora. E nem é para fora. Né? Espera aí, falou que tem um pessoal esperando aqui, deixa eu ver isso aqui. E nem é para fora, é para frente aqui, ó. Veja bem, que a força aqui, ó, ela não tá para cá, para fora da curva, ela tá em linha reta. Só que como ele vai fazendo a curva, vai ficando meio que sempre ali para a lateral. Deixa eu ver aqui, pessoal. Normalmente não tem isso não, né? Deu aqui que tem pessoas aguardando no lobby. Deixa eu ver se tem pedido de... Professor, mas qualquer pessoa pode aceitar. Alguém deve ter aceitado. Ah, qualquer pessoa pode? Sim. Então obrigado. Se acontecer isso, vocês aceitam para mim, por favor. Vamos voltar aqui para nossa aula. Tá claro isso, pessoal? Então, a tendência é permanecer com a mesma velocidade. Se em repouso, que é velocidade zero. Se o corpo tem alguma velocidade, ele tende a permanecer com aquela velocidade naquele instante. Então, por exemplo, às vezes a situação ela tem uma força atuando e essa força está fazendo existir aquela condição de movimento. Se essa força para de atuar, no mesmo instante, esse corpo adquire uma situação de inércia que a gente fala. Então, imagina que eu tenho uma superfície mais ríspida e eu pego um corpo e jogo. Só que, né, é uma interface, é uma superfície mais rugosa, mas chega um momento que ela vira uma superfície de gelo, por exemplo. E vamos considerar que o atrito com gelo ali é zero. Então, ele foi com uma velocidade diminuindo, mas na hora que atingiu o gelo, se ele estava com uma velocidade de 5 metros por segundo, ele não tem um atrito mais que faz a velocidade diminuir, ele continua ali. Então, o que é, por exemplo, né, já falei isso com vocês, eu acredito, um movimento circular, uma aquaplanagem. Eu tenho aqui um corpo fazendo a curva, e aí o atrito do pneu com os solos, né? O carro vai fazendo a curva, empurrando o pneu vai empurrando o asfalto para fora e o asfalto faz uma força empurrando o pneu para dentro. Se eu passo ali numa poça d'água, por exemplo, que
tira o contato do pneu com o solo, eu deixo de ter essa força e ele vai embora ali em linha reta, né? Vamos pensar aqui, ó, no movimento circular, que eu falei para vocês também, né? Eu estou girando aqui uma pedra presa num barbante, não é isso? E ela está fazendo esse movimento aqui circular. Se chega num certo ponto, essa corda se rompe, qual que era a velocidade nesse ponto? Era aqui, tangente à trajetória. Ele segue em linha reta. Ele não vai sair aqui para fora da curva, apesar do senso comum levar a gente a pensar isso, mas não é nesse sentido que ele sai, né? Se arrebentou aqui, ó, qual que é a velocidade aqui? Tangente, ele vai embora aqui, nesse momento. E é isso que acontece com o seu carro. Você está fazendo a curva, se de repente você passa num óleo e perdeu o atrito, naquele momento o carro sai deslizando com a velocidade em módulo e em direção que ele estava ali, antes da aquaplanagem. Por quê? Porque o movimento circular não é repouso nem movimento retilíneo uniforme. Então, para ele existir, tem que ter uma força atuando. E qual que é a força? É a força centrípeta. Tá claro? Vamos aqui então. Essa é a primeira lei de Newton, pessoal. Também chamada de inércia. Tá ok? A segunda lei de Newton, que é normalmente definida por uma equação, né? Mas o que que ela diz para a gente? Ela fala que a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Ela é bem matemática, né? Ah, o que está falando aí é descrevendo uma equação. Mas não é essa a definição que eu quero dar para vocês, não. Quero que vocês imaginem aqui, ó. Um segundo, pessoal, pegar uma água aqui. Pronto, vamos lá. Então, vou imaginar a seguinte situação. Eu tenho dois corpos aqui, ó. O corpo 1 e o corpo 2. De forma que a massa do 1 é igual à massa dos dois, do corpo 2. Ok? Então, são massas iguais. Eu fiz uma força F1, que vocês estão vendo pelo tamanho do vetor aqui, no corpo 1, e uma força F2, que pelo tamanho do vetor vocês estão vendo que é menor, no corpo 2. F1 maior que F2. Qual corpo que vai adquirir maior aceleração? Né? Imagina que eu vou fazer uma força aqui, ó, num corpo. São dois corpos iguais, ou no mesmo corpo. Uma hora eu faço uma força de 10 newtons, uma hora eu faço uma força de 20 newtons. Isso é importante falar da unidade de força, tá? Vou falar. É óbvio que o que eu fizer uma força maior, né, vai acelerar mais. Então, ó, se F1 é maior que F2, a aceleração do corpo 1 é maior que a aceleração do corpo 2, o que mostra que a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força resultante. Ok? É diretamente proporcional à força nele aplicada. Agora eu vou fazer uma experiência diferente, vou pegar dois corpos de massas diferentes, de forma que M1 é menor que M2. Ó. A massa do 1 está aqui e a massa do 2 está aqui. E agora o que vai ser igual é a força. Ó. Vou fazer uma força em 1 igual à força que eu fiz em 2. E aí, qual corpo que vai acelerar mais? Né? O que é mais fácil? Então, imagina, eu pego sei lá, um caderno aqui, faço uma força nele e vai adquirir uma aceleração. Né? Se eu pegar uma lista telefônica, um catálogo, nem existe mais, né?
e fizer a mesma força, eu vou conseguir imprimir uma aceleração menor. Também é natural da gente imaginar isso, né? Se eu faço uma força na cadeira e faço a mesma força na mesa, eu consigo acelerar mais a cadeira. Por quê? Porque é mais fácil eu acelerar uma massa pequena. Não é isso? É mais fácil eu empurrar uma pessoa magrinha, franzina, pequenininha, do que uma pessoa muito grande, muito forte, eu não vou conseguir tirá-lo do lugar. Então, ó, M1 é menor que M2, mas nesse caso A1 é maior que A2, o que mostra que a aceleração é inversamente proporcional, aqui na verdade, à massa. Ou seja, quanto maior, fazendo a mesma força, quanto maior a massa do corpo, menor a aceleração que ele adquire. E aí, ó, se ela é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa, eu posso falar que a aceleração é diretamente proporcional à força sobre massa. Se eu considerar minha massa, né, eu estou falando para o mesmo corpo, então eu considero minha massa como uma constante, essa relação de proporção pode virar uma relação de igualdade, e aí é daí que eu tenho que força é igual a massa vezes aceleração. Ok? E aí, pessoal, um conceito novo e um conceito interessante aqui. Massa, né? Se eu perguntar, gente, o que é massa? Muita gente fala que pega uma definição mais química e fala, massa é quantidade de matéria, né? Enfim, vocês podem me dar várias definições aí, mas em física, a definição que eu quero para massa é que massa é a medida da inércia de um corpo, tá? A massa de um corpo mede a inércia dele. Como assim? Inércia, o que é inércia? Não é a tendência do corpo ficar no estado que ele está, de repouso ou de movimento? Então quer dizer que quanto maior a massa, maior a tendência desse corpo de permanecer no seu estado, tá? Quanto maior a massa, mais difícil alterar o estado de velocidade, alterar a velocidade desse corpo. Tranquilo? E aí eu coloquei um exemplo aí, ó. Coloquei um carro pequenininho e um caminhão carregado ali. Então eu imagino que, né, tem essa linha aí, divisória, eles estão parados no sinal. E aí, a gente está simplificando aqui nosso exemplo, tá? Claro que tem uma questão aí de motor, de torque e de combustível, mas vamos imaginar aqui, né, de maneira bem simples, bem na prática. Eu tenho um caminhão carregado, parado no sinal, e tenho um carro ali, pequenininho ali, 1.0, parado também. Quando esse sinal abre, os dois vão acelerar. Qual deles consegue aumentar a velocidade mais rápido? Né? Qual deles consegue atingir ali 50 km por hora mais rápido? Sair do zero e chegar a 50? Sair mais rápido, acelerar mais rapidamente? Todo mundo sabe que é o carro, né? Por quê? Ele tem menos massa, então ele tem menos inércia. Ele consegue alterar o estado de velocidade dele mais facilmente. Então ele vai de zero para uma velocidade qualquer mais rapidamente que esse caminhão que tem uma massa muito grande. Tranquilo? Mas, veja bem, eu não estou falando que o caminhão não vai chegar, vai chegar. Então, os dois chegaram a 100 km por hora. A aceleração é variação da velocidade no tempo. Então, depende do tempo. Então, só quer dizer que o carro varia a velocidade mais rapidamente. Tá bom? Ele chega, por exemplo, a 100 km por hora mais rápido que o caminhão, mas o caminhão vai acelerando ali e vai chegar também. E aí, imagina que os dois estão a 100 km por hora. Os dois estão a 100 km por hora e aí eles vêm lá na frente, de repente entra um gato na frente ali do caminhão. Tem um buraco na pista, alguma coisa, e eles têm que parar rapidamente. Qual deles consegue parar mais rapidamente? O carro. Também é o carro.
Por quê? Porque você também estar numa velocidade alta e diminuir é alteração de velocidade. É uma aceleração alta que você tem que ter. Porém, no sentido contrário à velocidade. E aí, ele tem menos massa, ele consegue desacelerar mais facilmente, né? E o caminhão, assim como ele foi difícil sair da situação dele de repouso, né? E de baixa velocidade, de alterar essa velocidade, porque ele tem muita massa. Na hora que ele está com uma velocidade alta, também é difícil ele alterar essa velocidade, né? E diminuir rapidamente. Ele não consegue. Ok? Caminhão é uma coisa complicada, é uma coisa perigosa. Por isso o pessoal fala muito assim, né? Ó, você vai viajar, não fica na frente de caminhão. Não, porque, né? O pessoal às vezes acha assim, porque caminhoneiro é muito doido. Não, tem situação que o cara realmente não consegue. Se ele está muito acelerado, não adianta, ele não vai parar, tá? Porque é difícil desacelerar, ele tem uma inércia muito grande, né? E aí é o Quanto mais pesado também, né, ele tiver, né? isso, quanto mais pesado, na verdade engloba a questão da massa. Quanto mais pesado, mais carregado, quer dizer que a massa dele é maior ainda, entendeu? Então eu posso comparar um caminhão vazio e um caminhão carregado, é mais inércia ainda para o caminhão carregado. Então é mais difícil ainda dele desacelerar. Tranquilo? Que é o que está mostrando aqui, ó. Massa, quanto maior a massa, ó, menor a aceleração. E a aceleração, lembra que é para aumentar a velocidade, mas também é para diminuir. Tá claro, gente? Quando eu era menino, tinha umas brincadeiras. Sou velho, né, gente? Eu brincava muito na rua, assim, tinha umas brincadeiras que você tinha que. O cara parava assim, né? E tinha que. Você vinha correndo e trombava para tirar o cara. Fazia um quadrado ali no chão, você tinha que tirar o cara ali de dentro. E aí a gente falava, né? Achava que era força, não, quem é o mais forte, né? Eu sou forte, eu vou lá e vou trombar. Você ia correndo e trombava. Só que não era, né? E a gente se fudia. Eu sou pequenininho, por exemplo, né? Era magrinho. E aí tinha uns caras que, né? Ficava parado ali, o cara mais forte, né? O cara mais, às vezes mais gordinho e tudo. E você vinha, batia nele, você que alterava seu estado de movimento, porque sua inércia era menor. Agora, o cara, né, você que tem uma massa maior, o cara ia correndo e ele batia no mais magrinho ali, e a tendência era dele continuar e mudar o estado de movimento do cara que estava em repouso. Então ele atropelava ali. Né? Quem pratica esporte também, a gente consegue observar isso. Não é só carro, caminhão, né? No corpo da gente mesmo. Então, às vezes, no futebol, por exemplo, tem umas trombadas, às vezes você tenta ele, né? Às vezes o cara vai estar correndo, vai ombro com ombro, mas a massa manda muito, né? Então, o cara que tem mais massa ali, mais físico, mantém mais facilmente a situação de inércia. Tá claro? Então, segunda lei de Sim. Newton é isso. Força é massa vezes aceleração, mas o que ela diz para nós é, segundo a lei de Newton, a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força resultante que atua neste corpo e inversamente proporcional à sua massa. Tá bom? Hoje a gente vai falar aí da unidade de força, fazer algumas comparações para ficar mais palpável isso aí para a gente, tá? Mas veja bem, se força é massa vezes aceleração é o quê? Força sobre massa. Não é isso? Passei só a massa dividindo ali. Isso quer dizer, pessoal, que se tem uma força atuando num corpo e esse corpo naturalmente, né, esse corpo tem massa, quando eu falo atuando num corpo, já fica implícito que ele tem massa.
Então, se tem força resultante, obrigatoriamente tem aceleração. Então, toda vez que você vê um corpo, se ele está em repouso, né, as forças que atuam nele é zero. A resultante das forças que atuam nele é zero. Pode ter várias forças atuando, mas a resultante é zero. Porque se for diferente de zero, esse corpo não pode estar em repouso. Nem em movimento retilíneo uniforme. Tá claro? Toda força que você faz num corpo ou causa aceleração ou causa deformação. Mesmo que seja invisível. Você pôs o dedo aqui na mesa, tirei, não estou vendo nada, mas com certeza eu causei uma deformação ali microscópica que seja. Mas a resultante, se eu for pensar como corpo extenso aqui, a resultante é zero. Ok? Né? Tanto é que se eu vier aqui na mesa, né, for na parede ali, pôr o dedo ali no mesmo lugar todo dia, com o tempo eu vou ver que aquilo ali vai ficar desgastado, né? Depois vai fazer um buraco ali naquela parede, até atravessar ela, não é assim? A pessoa não pensa assim, não, se eu pôr o dedo ali todo dia não vai dar nada, não. Vai, só você imaginar, né? Se eu tenho uma goteira batendo ali no mesmo lugar, né? Com o tempo, uma gota d'água a gente vê que abre um buraco. O que é esse buraco? É a resultante da força da deformação causada pela força feita por cada gota, né? Porque uma só você não vê, mas depois de muito tempo, o chão não vai cansar e falar, vou abrir um buraco aqui agora. Não, ele vai fazendo através de cada gota que pingou ali, ok? Então isso é uma coisa interessante de pensar. Sempre que eu tenho força resultante, isso é importante, é força resultante atuando no corpo, esse corpo tem que adquirir uma aceleração diretamente proporcional a essa força, inversamente proporcional à sua massa. Essa é a segunda lei de Newton, ok, pessoal? A terceira lei de Newton, chamada de ação e reação, né, fala que se um corpo A exerce uma força em um corpo B, o corpo B reage sobre A com uma força de mesma direção, mesmo módulo e sentido contrário. A definição do livro está assim: quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são iguais em módulo e têm sentidos opostos. Então vamos lá. Quando dois corpos interagem, ação e reação, pessoal, é um conceito, num primeiro momento, muito simples, mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade de identificar quais são essas forças, onde que elas atuam, tá claro? Esse aqui eu coloquei aqui, mas eu vou até apagar para a gente ver aqui essa construção. Ok? Então, ó, a gente sempre tem que pensar agora, vai ser muito comum desenhar diagrama de força, tá? Então, quando eu particularmente desenho força atuando num corpo, eu desenho essa força sempre partindo do centro do corpo. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo aqui, eu tenho um corpo aqui, e eu vou vir aqui com minha mão, ó, e fazer uma força nesse corpo, eu prefiro desenhar aqui, ó, uma força F aqui, mesmo que eu estou fazendo ela, ó, daqui para lá, tá bom? Se for uma corda, da mesma forma, só interessa a direção e o sentido e eu faço em centro. Então, né, é interessante a gente sempre desenhar as forças que atuam no corpo. Normalmente, a primeira força, né, que a gente põe aqui, então eu desenhei a Terra, desenhei uma mesa aqui em cima da Terra e vou desenhar um corpo em cima dessa mesa aqui. Normalmente, qual que é a força que a gente, né, representa que atua em todos os corpos? Gravidade. Força gravitacional, né, devido à gravidade, ok.
que a gente também costuma chamar de força-peso. Pode ser força gravitacional também. Veja bem, esse corpo está em repouso sobre a mesa. Então, obrigatoriamente, o restante das forças que atuam nele tem que ser zero. Ok? Aí, pessoal, onde que está a reação da força-peso? A reação tá aí na cadeia na mesa, segurando o peso, né? Na mesa segurando peso. Veja bem. Então, uma coisa que eu vou falar para vocês, né? Eu sei que eu só falei aqui, A faz uma força em B, B reage sobre A. Então, ó, vamos imaginar aqui, ó, dois corpos aqui agora, assim. Ó, corpo A, corpo B. Se A faz uma força em B, vou chamar F de A em B, B reage e faz uma força sobre A, de mesmo módulo, F de B em A. Mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Então, ó, a ação está. E isso eu posso escolher qual é a ação e reação, porque elas são instantâneas, né? Vou falar que A fez a força em B. Então, a ação está no corpo B, porque o A fez a força. Se o A fez a força, essa força está no outro corpo. A força que B sofreu, ele fez uma igual aqui no corpo A. A reação está em A. Vocês estão vendo que ela está em corpos diferentes? Tem uma força em A e uma em B. Então, ó, uma coisa importante: ação e reação nunca se anulam, porque elas atuam em corpos diferentes, tá? E aí, ó, se A fez uma força em B, B fez uma força em A. Tem uma força peso atuando nesse corpo. Quem faz a força peso no corpo? A gravidade. Tá, a gravidade é um tipo de força, mas qual é o corpo que faz essa força da gravidade? Esse bloco aí que você colocou por cima da mesa. Não, o bloco está sofrendo a força da gravidade. Quem está fazendo essa força? Olha No só. caso, seria a Terra, por exemplo? A Terra. A fez a força em B. Ó. Quem fez essa força aqui em B? O corpo A. Quem fez essa força em A? O corpo B. No caso, a Quem? contrária da força peso seria a força normal, então, né? Não, também não. Não. Quem é. Bom, você falou o contrário. Ela vai ser contrário, sim. Mas eu tô falando de reação. Quem puxou, ó, se eu venho aqui, pessoal, e faço uma força na mesa, a mesa faz uma força na minha mão. Mesmo modo, mesma direção, sentido contrário. Eu fiz uma força na mesa, a mesa fez uma força na minha mão. Quem que fez a força peso no corpo? Quem que está puxando o corpo para baixo? É a Terra. Então, onde está a reação da força peso? Está lá no centro da Terra, ó. Mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Eu vou chamar de pelinha. Então, paralisação e reação, que eu tenho F de A em B e F de B em A. Tenho P e P'. Entendam, a Terra puxa o corpo puxa a Terra. Tranquilo? A Terra puxa a gente para baixo com uma força que é igual ao seu peso. O seu peso é a força que a Terra está te puxando. Então você puxa a Terra para cima também. Se eu solto isso aqui, ó, ele cai porque a Terra está puxando ele para baixo. Mas ele também está puxando a Terra para cima. Né? Agora, a consequência dessa força, aí é outra coisa. Que o pessoal confunde muito. Ah, então, se eu der um tapa na sua cara, a mesma força que minha mão fez no seu rosto faz na minha mão? Faço. Vai doer mais no seu rosto, mas a força é a mesma. Se eu enfiar o dedo no seu olho, ó, a força que meu dedo faz no seu olho é a força que seu olho faz no meu dedo. Agora, a consequência dessa força é outra coisa. Né? Se eu dou um tapa aqui no mosquito, o mosquito fez a mesma força na minha mão? Fez. Mas a massa do mosquito é muito pequenininha, então ele vai acelerar, eu vou jogar ele longe.
A massa dele é muito pequena com relação à minha mão. Assim como a massa dessa caneta é desprezível em relação à massa da Terra. Por isso que eu só vejo ele aqui, indo em direção à Terra. Tá bom? Mas falaram aí da normal. É muito importante. Normal, o que é a força normal? Força normal é uma força de reação de uma superfície de contato. Então, eu só tenho força normal quando eu tenho um corpo apoiado numa superfície. E ela é sempre perpendicular à superfície. Então, ó, vamos lá agora. O bloco está sobre a mesa. Quando eu coloco o bloco sobre a mesa, naturalmente ele está fazendo uma força sobre a mesa aqui, que eu não sei que força é essa. Mas se ele faz uma força na mesa, a mesa reage e faz uma força aqui, com o mesmo modo, mesma direção, sentido contrário. Essa força eu chamo de normal. Então aqui eu vou chamar de N', tá? A força que o bloco faz na mesa. A normal é igual peso? Alguém falou aí? Nesse caso é. Mas normal não é reação do peso. Veja bem, normal e peso estão no mesmo corpo. E ação e reação atuam em corpos diferentes. Olha lá, ó. A ação está no corpo, a reação está na Terra. A ação está no bloco B, a reação está no bloco A. Então não tem como elas se anularem. Agora, nesse caso aqui, peso e normal podem se anular? Podem. Mas eu posso falar que o peso é sempre igual ao normal? Não. Porque se eu for lá e fazer uma força nesse bloco para baixo, eu aumentei o peso dele? Não. Porque o peso, a força-peso quem faz é a Terra. Então, se eu tenho um bloco aqui com uma massa de 3 kg, se eu for lá e faço uma força sobre ele, a massa dele continua sendo 3 kg, então a força dele continua sendo 30 newtons. A força que a Terra puxa ele. Mas a força que ele faz na mesa agora aumenta. A força que ele faz na mesa agora é a força peso mais a força que eu estou fazendo. E qual vai ser a normal? A soma das duas, porque a normal é a reação da força da superfície, né? Se eu tenho um plano inclinado aqui, ó, meu peso está para cá. E a normal? Está para cá, ó, perpendicular à superfície, porque ela é reação da força que o corpo faz na superfície. Então, pessoal, não tem nada a ver com a consequência da força. Se tá uma pessoa de tênis e uma pessoa de patins, as duas colocam a mão e as duas se empurram, uma vai acelerar, a outra não. Porque uma está presa pelo atrito, a outra está com uma rodinha, mas a força foi a mesma. Sempre mesmo módulo, mesma direção em sentido contrário. E importante saber representar o diagrama de forças e identificar os pares ação e reação. Você nunca pode falar que normal é reação do peso. Pensa assim, ó, quem fez a força é nesse corpo que a reação vai estar. Então a Terra atrai a Lua atrai a Terra com uma força de mesmo modo, mesma direção em sentido contrário. Se eu pego como referência a Terra faz uma força na Lua, a força que a Terra faz está lá na Lua. A força que a Lua faz, que é a reação, está aqui na Terra. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu já resolvi, tá? Porque a gente vai encerrar esse capítulo hoje. Ele é mais curto. Depois vocês têm uma aula de exercício. E depois a gente já entra no capítulo de força de atrito e aplicação das leis de Newton, tá bom? Vamos lá. Pessoal, olha só, nós vimos que força é igual a massa vezes aceleração. A força peso, o próprio nome já diz, né? Força peso, né? Então, seu peso é uma força.
Só que é uma força específica. É a força que a Terra te puxa. Eu represento por P, mas é o quê? É a sua massa vezes a aceleração. Só que qual a aceleração? A aceleração é a gravidade. Então, peso eu represento por mg. Massa vezes gravidade. Que é a mesma coisa que massa vezes aceleração. Ok? Só para vocês terem uma noção, se a aceleração da gravidade é 9,8, né? Vamos arredondar para 10. Sempre que eu quero saber o peso de uma coisa, é a massa, né? Então, seu peso, sei lá, é 62 quilogramas, é sua massa, você multiplica por 10, seu peso é 620 newtons. A gente tem mania de chamar, na prática, a massa de peso, né? Mas isso é do coloquial, é do senso comum. Então, eu falo, ó, meu peso é 65 quilogramas. 67. Na verdade, 70, né, gente? Com a pandemia aí, para não falar mentira para vocês. Mas a gente fala assim, mas eu tenho que ter em mente que 70 quilogramas não é meu peso, é minha massa. Ou eu falo que meu peso é 700 newtons, se eu arredondar a gravidade para 10, ou tem uma unidade que vocês já devem ter visto falar, né? Unidade de peso aqui, de força, é newtons. Mas como a gente usa muita comparação com quilograma, a gente usa também o quilograma força, que é o KGF. Já ouviram falar? Nada mais é que a força que você faz para suportar ali, para levantar, para segurar 1 quilograma. Ok? 1 newton, pessoal, é uma força grande ou pequena, então? Se a gente comparar com a força que eu faço ali para segurar uma certa massa. Né? Se eu for falar em quilogramas força, 1 newton. É pouca força. É pouca força. Pouco é relativo, né? Mas a gente pode considerar pouco para o dia a dia. É aproximadamente a força que eu faço para carregar o quê? Deve ser aí uma bolsinha de lápis. Sim, mas em massa. Qual? 10 quilos. 100 gramas. 1 quilo. 1 quilo. 100 gramas. 100 gramas. 0,1 quilogramas, que é igual a 100 gramas. 100 gramas de quê, pessoal? De salame, né? Quando você compra 100 gramas de salame, para você... É bem pouquinho, né? Bem levinho. Não dá nem pra você deixar pro seu irmão. Você come 2 pãozinhos, você já mata tudo ali, não é isso? Professor, Por quê? que ele tem e não 1? E não 1? É por isso aqui, ó. A aceleração da gravidade não é quase 10 por completo? 10. Então vamos pensar aqui, ó. Então vamos calcular a força. O peso é igual. Vamos pegar 1 quilograma. 1 quilograma vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Quanto que deu esse peso? 1 vezes 10, 10 newtons. Então, para eu carregar aqui, ó, o peso de uma massa de 1 quilograma é 10 newtons. Então, o peso... Hã? Volta, divide por 10. Aí você faz o contrário. Ó. Eu quero achar a massa. Peso não é igual a m vezes g. Eu falei que o peso de 1 newton é igual à massa que eu quero descobrir vezes a gravidade, que é 10. Então, essa massa é o quê? 1 sobre 10, que é igual a 0,1 quilogramas, que é igual a 100 gramas. Entendeu? Não, sim, eu que fiz cálculo errado. Isso. Ah, tá. Isso aqui, né, é simples. Eu só estou falando para vocês para a gente ter uma noção. Quando a gente vai fazer alguns cálculos, ter noção quando eu falo assim, 2 newtons. E a gente começa a falar força 10 newtons, 100 newtons. Que força que é essa? Equivale a quê?
Vocês estão conseguindo enxergar o que eu escrevo aí do lado? Sim. Sim. Equivale a quê? Na prática, 1 newton é uma força pequena, uma força que equivale a 100 quilogramas, 100 gramas, ou 0,1 quilogramas, força, se eu for falar certinho, né? 0,1 kgf, ou seja, a força que eu faço para segurar aqui 100 gramas. Então, para 1 quilograma, qual que é a força que eu faço para pegar 1 quilo de arroz? É 10 newtons. Então, já dá para ter uma noção. Uma força de 100 newtons é uma força muito grande? Lembrando que grande ou pequeno é relativo, né, gente? Mas quando que eu faço uma força de 100 newtons? É quando eu carrego ali, né, 10 quilos, 2 pacotes de arroz. Então, quando é uma força, né, de uma máquina, não, então, pô, tem que ser muito maior, né? Enfim, é isso. Vamos lá, pessoal. A figura mostra um bloco D deslizante de massa M igual a 3,3 kg, M maiúsculo. Então, aqui é o bloco D, é o deslizante, ok? O bloco está livre para se mover em uma superfície horizontal sem atrito e está ligado por uma corda que passa por uma polia sem atrito. Um segundo bloco P, que é o bloco pendente, está aqui, de massa 2,1 kg, né? É o que está pendurado aqui. As massas da corda e da polia podem ser desprezadas em comparação com a massa dos blocos. Enquanto o bloco pendente P desce, o bloco deslizante D acelera para a direita. Vocês estão enxergando isso, né? Na hora que esse bloco começar a descer, esse aqui tem que vir para a direita. Determine a aceleração do bloco D, a aceleração do bloco P e a tração na corda. Pessoal, vamos lá. Então, aí eu tenho que desenhar o diagrama de forças, né? Meio que já desenhei aqui, mas eu vou mostrando para vocês aqui. Ó. Então, eu desenhei aqui, nesse bloco. Quais as forças que atuam nesse bloco? O peso para baixo, a normal para cima, porque ele está apoiado numa superfície, né? E a tração ou tensão, que é a força que a corda puxa ele. Então, tem 3 forças atuando nele. Tá aqui o diagrama de forças, ó. Um ponto aqui, ó, sabe? No centro, normal para cima, peso para baixo e tensão para frente. E no bloco pendente aqui, eu tenho a tração agora no sentido contrário, a força na corda, e a força peso para baixo. Aqui eu tenho normal? Não, porque normal é força de reação da superfície. Ok? Se ele está indo para baixo, se ele fala que o de cima está deslizando para a direita e o outro está descendo, quer dizer que a força resultante está para baixo ali, né? No bloco de cima está para a direita e no bloco de baixo ela está para baixo, ok? Por quê, gente? Já falei para vocês, sempre que eu tenho força resultante, eu tenho aceleração. E a aceleração sempre tem o mesmo sentido da força resultante. Isso é importante. Não da velocidade. Não confundam isso. Mas da força resultante. Por quê? Se eu tenho um carro a 100 km por hora e eu começo a frear, minha força resultante está para trás. E minha aceleração também está para trás. Mesmo minha velocidade estando para frente, não é isso? Eu vou para frente com uma velocidade diminuindo. Então, minha velocidade está para frente, mas minha aceleração e a minha força resultante estão para trás. Ok? Então, eu vou desenhar aqui, ó. Nesse bloco aqui de cima, olha a setinha aqui. A força resultante é igual à tração. Por quê? Porque ele tem algum movimento na vertical? Não. Então, nesse caso, eu posso falar que a normal e o peso se anulam. Só sobra a tensão aqui na corda para a direita. Se só é isso que atua, né? E tensão é força, que é massa vezes aceleração, eu pus que é massa, mzão, vezes aceleração. Então, peguei uma equação aqui e representei ela por esse asterisco aqui. Identifiquei ela assim.
Vamos pegar no bloco aqui pendente. Peso, não, ó, eu tenho peso para baixo e tração para cima. Qual que é maior? O peso tem que ser maior, porque se ele está indo para baixo, quer dizer que a resultante tem que estar para baixo. Se ele está acelerando para baixo, desculpa. Então, ó, peso menos tração, né? O que está para cá menos o que está para cima, me dá a força resultante aqui, ó, para baixo. Ok? E aí eu vou substituir aqui, ó, no lugar do peso eu pus mg menos. Aí a tração não é ma, porque essa tração aqui é a mesma que aqui, porque está na mesma corda. Então, menos ma é igual à força resultante aqui, que é a massa desse bloco vezes a aceleração. A aceleração é o mesmo azinho. Por quê, pessoal? Se eles estão ligados, eles vão se mover ali com a mesma velocidade, ter a mesma variação de velocidade. Não tem como um ir mais rápido que o outro, vocês concordam? Se eles estão ligados por uma corda esticada. Então, ó, passei para o lado de cá, o MA, ó, passei esse MA negativo para o outro lado e ficou massa vezes aceleração, Mzinho vezes A, mais Mzão vezes A, é igual a Mzinho vezes G. Ok? Que é o peso desse bloco aqui. Então, tem que A coloquei em evidência, mg dividido por mzinho mais mzão. E aí, só substituir. A mzinho, ele fala que é 2,1. Aqui, ó. 2,1. Mzão, 3,3. Então, a aceleração é 2,1 dividido por 2,1 mais 3,3 vezes g, que é 9,8. Então, deu, fazendo essa conta, aceleração 3,81 metros por segundo ao quadrado. E eu coloquei aqui, ó, que a aceleração do bloco deslizante é igual à aceleração do bloco pendente, pelos motivos que eu expliquei. Depois ele pede, então ele pede letra A, aceleração do bloco D, depois a aceleração do bloco P, nós mostramos que é a mesma, então é 3,81. E C ele pede a tração na corda. Então eu vou pegar ali a minha fórmula do asterisco, ó, vou trazer ela para cá, do T, e vou substituir, pus mzão e multipliquei pelo A. Por qual A? Por essa aceleração aqui, que eu já defini. Então, multipliquei o mzão da equação asterisco, por isso tudo aqui que é o A. Ó, mzinho sobre mzinho mais mzão vezes G. Ok? Então, isso deu 3, isso aqui eu já sei que dá 3,81. Mzão é 3,3. Então, deu 3,3 vezes 3,81. Que deu 13 newtons. E 13 é o que, gente? Um quilo e 300 Legal. gramas. 13 é galo, pô. 13 é galo. Mas desculpa aí a brincadeira. 1 kg 13 newtons seria uma força equivalente a 1,3 kgf. Isso aí, não falou. Mas 13 também é galo. Alguma dúvida? Vamos a esse segundo exemplo. Uma corda puxa para cima uma caixa de biscoitos ao longo de um plano inclinado sem atrito, cujo ângulo θ é 30 graus. A massa da caixa é m igual a 5 kg e o módulo da força exercido pela corda é T igual a 25 newtons. Qual é a componente A da aceleração da caixa na direção do plano inclinado? Então, pessoal, ó, eu tenho a caixa, desenhei as forças. Peso para baixo, peso é para baixo sempre, né? Na verdade, não é nem para baixo, é na direção do centro da Terra, mas quando a gente tem coisas aqui na superfície, a gente pode representar para baixo. A normal, como mostrei para vocês, perpendicular à superfície de contato. E aqui está a tração na corda. Então, ó,
O que ele quer? A componente da aceleração na direção do plano. Então, eu vou até apagar aqui, vou tentar para ficar mais tranquilo aqui, pra vocês enxergarem. Eu fiz o diagrama de forças aqui, ó. Nossa, não precisa voltar tudo não, pô. Eu redesenhei aqui. Vamos lá. Então, ó, peguei aqui. Eu tenho peso para cá, normal para cá. E aqui eu tenho a tração T. Para eu, pessoal, fazer o diagrama e o balanço de força, né, é interessante que eu tenha essas forças na mesma direção, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor aqui minha força-peso, ó. Ó. Então, aqui eu tenho, nesse sentido, P, Y. E aqui, nesse sentido, eu tenho a componente de P, que eu vou chamar de PX. Tá claro? Normalmente não, isso é sempre, né? Normalmente desculpa aí. Normalmente sim. Normalmente o ângulo do plano inclinado é dado por esse ângulo aqui com a horizontal, que é o ângulo θ, tá? Eu até usei semelhança de triângulo aqui para mostrar para vocês, né, que normalmente esse ângulo θ é esse ângulo aqui na hora que eu faço a decomposição. Por quê? Porque aqui, ó, eu peguei aqui o triângulo, vamos lá, chamei aqui, ó, θ, chamei esse ângulo de φ e aqui de 90. Nós sabemos, por semelhança de triângulo, se eu tenho dois ângulos iguais, o terceiro, obrigatoriamente, tem que ser igual. Vamos lá. O terceiro tem que ser igual, né? E aí aqui, ó, eu peguei o mesmo triângulo aqui, ó, e trouxe para cá. Aqui eu tenho um ângulo de 90, ok? Se eu pegar aqui, ó, vou desenhar aqui novamente. Aqui eu tenho uma reta paralela, aqui eu tenho uma reta que desce ali, que faz o peso, né? Então eu tenho aqui, ó, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Ok? Então, aqui, ó, esse ângulo φ é o ângulo da vertical aqui. Não é? Então, aqui eu tenho φ, ó. E aqui eu tenho 90 graus, então, obrigatoriamente, aqui é θ. Ok? Se aqui θ mais φ dá 90, aqui também tem que ser φ. Aqui é θ. E aí esse ângulo fica meio embolado, né, pessoal? Mas eu acho que é tranquilo de entender isso aí por semelhança de triângulo. E aí, ó, trazendo para cá, ó, aqui está o ângulo θ, aqui em cima está o meu PX, que é o meu cateto oposto, né? Igual aqui, ó, PX, cateto oposto. Porque eu não gosto de poluir muito, não. Isso. Então, eu quero o quê? Qual é a componente da aceleração da caixa na direção do plano inclinado? Então, eu quero saber que na direção do plano inclinado eu tenho a tração e tenho o PX. Então,
que eu posso dizer? Se ele se move na superfície, que normal se anula com PY, ok? Então, normal igual a PY. E PY é o quê? PY é o cateto aqui, ó, adjacente ao ângulo. Que é P cosseno θ. E o PX é o cateto oposto, é P seno de θ. Então, vamos lá, a força resultante está ali na direção do plano, é o quê? É a tração para cá, menos PX que está para cá. Eu preciso saber qual que é maior? Não. Se esse resultado, se essa força resultante der negativa pela minha referência, quer dizer que o PX é maior que a tração. Então, quer dizer que mesmo eu puxando ela ali para cima, ela está indo para baixo porque a força peso é maior do que a força que eu estou tentando fazer para segurar. Se der positivo, quer dizer que a força que eu estou fazendo na corda é maior do que a componente PX do peso, e aí ela está indo na direção que eu estou puxando, ok? Força resultante é sempre massa vezes aceleração, é igual a tração menos PX não é P vezes seno θ, mas peso não é mg? mg seno θ. Então a aceleração é a tração menos mg seno θ sobre m. E aí eu tenho todos os dados, né? A aceleração é a tração, é 25 newtons, ele deu, menos a massa é 5 quilogramas, vezes a aceleração na gravidade, que é 9,8, vezes seno de 30. Seno de 30 é meio. Seno de 30 é meio. Dividido pela massa, de novo, que é 5. E aí eu tenho que a aceleração é 0,1, né? 0,5 por 5, 0,1 metros por segundo ao quadrado. Ok? E aí, para a gente finalizar aqui, eu quero dar um exemplo para vocês das forças no elevador. É um exemplo bem clássico, tá? Vamos lá. Suponha que você se pesasse em um elevador em movimento. Os outros passageiros certamente iriam ficar assustados. Você pesaria mais, menos ou a mesma coisa que um elevador parado? Então vamos lá. Na figura, um passageiro, não está a figura aqui, mas eu desenhei ele uma balança dentro do elevador, de massa M igual a 72,2 kg, está em pé em uma balança de banheiro no interior de um elevador. Estamos interessados na leitura da balança quando o elevador está parado e quando o elevador está se movendo para cima e para baixo. Escreva uma equação que expressa a leitura da balança em função da aceleração vertical do elevador. Então vamos lá, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que a aceleração ela pode ser sentida, a velocidade não. Então se eu estou, né? Imagina ali, o elevador parado. O que a balança mede, pessoal? Eu sei que ela representa, né, o meu peso, se for olhar na prática, na teoria, não na prática. Na prática é o meu peso, eu já falei, não tem problema, é assim que eu falo. Você sobe na balança e fala 72 quilogramas, e é o que... Esse é meu peso, mas eu sei. Aí, se eu for falar em termos físicos, né, eu sei que 72 quilogramas é o quê? A minha massa. Mas a balança mede massa? Como que ela calcula a minha massa? Na verdade, a balança mede não é meu peso, nem minha massa, né? Na essência ali, o que a balança mede? A força que é feita nela. Ou seja, a balança mede a normal. Não é isso? Então, se eu subo na balança, eu faço uma força nela, ela reage, faz uma força em mim, e essa força que ela me dá. Tanto é que se eu subir na balança, por exemplo, com uma mochila, eu estou fazendo uma força maior nela, ela vai me dar um resultado maior, né? Ela me dá em quilograma, porque é mais comum. Mas isso é uma questão de escala. Bastava, ao invés de 72 quilogramas, ela me dá 720 newtons. Multiplicar por 10, ou por 9,8, dá esse valor. Isso seria uma coisa muito simples de fazer, né? Então,
A balança, na verdade, mede a força que você faz nela. Te dá em massa por uma questão de usual, tá bom? Mas é isso que ela mede. Então vamos lá, se o elevador está parado, é a mesma coisa de você estar. Ela está no chão, você vai subir e ela vai medir. Seu peso vai ser igual ao normal, né? Então vai ser massa vezes gravidade e ela vai te dar o seu peso ali. Agora vamos pegar uma situação em que o elevador está acelerado com uma aceleração para cima. Lembrando que uma aceleração para cima não necessariamente o elevador está subindo. Ok? Qual a situação que eu tenho uma aceleração para cima? O elevador subindo com a velocidade aumentando, aceleração para cima. Ou o elevador descendo com a velocidade diminuindo. Eu tenho velocidade para cá e aceleração para cima. Mesma coisa em termos físicos e de diagrama de força ali. Tá claro? Então, se você pensa que o que a balança mede é a compressão que você faz nela, imagina que você está parado lá no térreo sobre a balança e de repente ele acelera para cima. Ele começa a subir. Quando ele começa a subir, o que acontece com a compressão que você faz na balança? Ela aumenta, não é? Então, ó, eu tenho, se ele está subindo, eu tenho força, tenho meu peso para baixo, a normal para cima e a força resultante para cima. Qual que é a força resultante? Ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho para cima normal mais força resultante e para baixo eu tenho peso. Então a força resultante vai ser o quê? Eu minto. Não vão fazer dessa forma, não. Vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar só normal e peso. Se ele está acelerado para cima, quer dizer que minha força resultante vai estar para cima. E se minha força resultante vai estar para cima, quer dizer que a normal é maior que o peso. Ou seja, eu estou comprimindo a balança com uma força maior que o meu peso, né? O elevador começou a subir, eu comprimi mais a balança. Eu fiz uma força nela maior que o meu peso. Então, a força resultante vai ser a normal menos o peso. A normal, que é a força que eu comprimo a balança, eu vou passar o peso por outro lado, é a força resultante mais o peso. Então, a normal vai ser força resultante, ó, é massa vezes gravidade. E força-peso força resultante é massa vezes aceleração, MA. E força-peso é MG. Então, vou pôr M em evidência. A normal vai ser M que multiplica A mais G. Então, eu somo a aceleração da gravidade mais a aceleração do elevador para cima. E aí, essa é a força que a balança vai ler. Ou seja, quando a aceleração está para cima, a normal, que é a força que a balança lê, vai ser maior que o meu peso. Então, é como se você pesasse mais. A sua sensação é essa. Então, o elevador começa a subir, é como você sente ali que ele está te comprimindo contra o chão, não é isso? Da mesma forma, se ele estiver descendo, quando ele desacelera para parar, sua tendência é continuar em movimento, então é como se você continuasse descendo, você comprime o chão com uma força maior. É igual ir para frente no ônibus quando ele freia, você meio que tem a tendência de ir para baixo no elevador quando ele freia. E quando o elevador está acelerado para baixo? Quais são essas situações? Ele começa a descer rapidamente, ou ele está subindo e ele diminui a velocidade para parar. Vamos imaginar as duas situações. Ele está descendo, ele está parado e começa a descer rapidamente. É como se o chão descesse e você quisesse ficar, né? É como se você fizesse um leve ali, comprimisse o chão, ou no caso a balança, com uma força menor agora. E aí, o que isso significa? Significa que a normal lida pela balança vai ser menor. Então agora eu tenho normal para cima e peso para baixo, mas se a aceleração está para baixo, a força resultante também está para baixo. E aí eu tenho que a força resultante, isso aqui é a resultante de quê?
do peso menos a normal. Já que ela está para baixo, o peso tem que ser maior que a normal, né? Você está comprimindo a balança com uma força menor que seu peso. Tá ficando claro isso, pessoal? Vocês estão entendendo? Então, a normal, passando ela para cá positiva, é igual a peso, força resultante para o outro lado negativa. Peso é mg, resultante é ma. Coloca um m em evidência. A normal é m que multiplica g menos a. Então, aqui, ó, a normal vai ser a massa, vamos considerar g igual a 10, vezes uma aceleração maior que 10. Ela vai ser maior do que seu peso, porque seu peso é a massa vezes 10. Aqui, ó, a normal vai ser sua massa vezes uma coisa menor que 10, ou seja, vai ser menor que seu peso, porque seu peso é a massa vezes 10, considerando g igual a 10. Tá claro isso aí, pessoal? Uma dúvida? Sim ou não? Tá claro. Mas por que sumiu aqui, meu Deus? Olá lá. Então, vou fazer a chamada aqui, tá, pessoal? Rapidinho. Nossa. Pessoal, vamos lá. Esse negócio mudou, cara. Eu não... Peraí. Tá, vamos lá. Vou ter que ir mexendo aqui, porque... Ana Gabriela. Presente. Arthur Rezende. Presente. Cecília Maurício. Cláudio Fernandes. Presente. Felipe Henrique. Fernando Augusto. Gabriel Augusto. Glauber Venâncio. Gustavo Alves. Presente. Igor Marcos. Presente. João Vitor Pereira. Presente. João Vitor Santana. Presente. Kelly Macena. Lucas de Carvalho. Lucas Soares. Presente.
Luiz Felipe. Presente. Marcel Faria. Presente. Michele Cristina. Lucas de Carvalho. Otávio Augusto. Presente. Pedro Henrique da Luz. Presente. Pedro Henrique Lopes. Presente. Thiago Diniz. Michele tá aí. Thiago Denicoli. Thiago Silva. Presente. Viviane Aparecida. Wellington Carlos. Presente. Cecília. Só porque minha filha se chama Cecília, hein, Cecília? Por nada. Ver o jogo do Cruzeirão hoje, professor? Dá uma secada? Ô, professor, você não fala meu nome, não. Essa é da mecânica, né, Sara? Ah, tá. Achei que era uma chamada única. Não, né, não. Eu vou fazer da mecânica agora, tá bom? Mas, ô, Lucas, já secamos já, só agora não tem mais graça, não. Já tá seco já. Tá doido, vocês querem deixar igual o passe? O time já não tá aguentando mais nada. É maldade, você. É. Sacanagem, né? Time. Ah, mas tá bom, gente. Vocês O único zoaram jeito do demais. Atlético. Agora é nossa vez de afor, não é possível, né? O Cruzeirense já aproveitou demais. Ô, vocês viram o vídeo do flamenguista quase chorando, falando assim que era para os cruzeirenses parar de torcer pro Flamengo, que tava secando o Flamengo. Eu vi, só pode. Ah, gente, vamos lá, né? Vamos na humildade, que o Galo também não é campeão ainda não, mas esse ano é Nunca possível. torcerei para outro time que causa o Atlético. Vamos lá, pessoal. Davi Nicolas. Ou David, não sei. Felipe Matheus. Davi também. Felipe Matheus também. Francelino Teles. Igor Fernandes. Presente. Iago César. João Pedro Coelho. José Guilherme Araújo. Presente. José Marcos. Presente. José Marcos respondeu? Presente. Lara Juliele. Presente. Luca Cristi. Presente. Matheus Adriano. Nádia Santos. Presente. Quem respondeu aí, pessoal? Matheus. Matheus Adriano? Isso. É você? Sim, sou eu. Eu vi o Samuel falando ali, pô. Do Matheus, gente. Porque ficou Eu tô baixo aqui, eu não entendi. presente. Matheus Beleza. Adriano. Ah, não, agora eu vi ali, valeu. Nádia Santos. Paulo Júnior. Presente. Pedro Henrique Vieira. Reinor Gomes. Presente.
Rian de Moura. Samuel Monteiro. Presente. Rian tá aí também. Sara Santos. Aí, Sara, agora é só a vez de responder. Você não respondeu. Thiago Henrique. Presente. Yuri Makate. Presente. Pessoal, então é isso. Se tiver dúvida, estou aqui, tá? Vou encerrando aqui a aula, vou parar a gravação, parar o compartilhamento. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela aula. Fiquem com Deus e até quinta. Quinta-feira provavelmente vai ser aula de exercício, então eu devo mandar e-mail para vocês, tá bom? E coloco lá no AVA, igual a gente faz no final de cada capítulo. Fechou. Alguma dúvida? Boa noite, professor. Falou, boa noite. Boa valeu. noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.